Ah, Meu, bora mudar de 15, assunto. era Muda de 15 assunto. para meia-noite, eu tava terminando a prova, cara. Imagina. Vamos Eu e mudar de mais uma assunto. galera. Hein? Não fala mais mal dele, vamos mudar de assunto agora. Chegou uma médica. Na Vamos lá, real, eu mestre. O botei pra Eduardo se 9. fazendo aí, abriu a live, tá se fazendo agora, Eduardo. Como assim abrir, meu? Não sei. Eu fui nas 8 lá e daí disse que tinha uma outra aberta. Aí eu fui para as 9. Eu botei pra Mas 9. daí já vocês estavam conversando, tu e o Volpar. Vou adiantar aqui pra gente não perder o tempo da aula aí. Vamos lá, mestre, vamos lá. Dale, Pra ver se a gente professor. chega em algum cálculo logo, né? Eu sei que é muita parte de conteúdo, mas vocês vão ver que a parte de cálculo é muito besta, assim, não tem nada de outro mundo. Às vezes esses conceitos são mais importantes do que essa parte efetivamente. Hã? O professor, no fim nós estávamos discutindo agora há pouco aí como é que vai ser o negócio da prova, quanto é que vai valer o trabalho, que no fim tá todo mundo meio perdido aí. Ah, sim. O trabalho, eu estou pensando em 40%, mais ou menos, os exercícios 10% e a prova uns 50%, né? Então, eu pensei assim, mas depois eu vou avaliar como vão entregar os trabalhos, né? Se vocês Mas tiverem... mesmo assim, dia 24 estaremos lá, tá, professor? Fica tranquilo que vamos estar lá na palestra do seu amigo, viu? Prestigiar sim, lá o homem. Certo, vamos prestigiar até a última. Mas é Ô, isso, professor, cara. o trabalho, Entrega os hoje a planilha exercícios lá? que tem é aquele da aula 4, 5, 6, né? Como é, Eduardo? Repete aí. Os exercícios que tem para entregar é aquele que é da aula 4, 5 e 6, que tinha os exercícios, meia dúzia de exercícios, né? O de hoje também, o dessa aula também, vocês vão ver que é bem simples. Eu já fiz eles aqui, a planilha, né? É bem rápido de fazer, então eu vou mostrar rapidamente como é que se faz, porque tá um pouco corrido demais assim, só que essa parte conceitual, se a gente não falar, quando vocês fazem o negócio, né? Se não souber, fica perdido. Então, é o mesmo caso da colega de vocês. Quando for fazer, você tem que resgatar tudo isso, porque se você não tiver uma parte conceitual formada do que você está fazendo, não adianta saber fazer o cálculo. Então, é bom ter os conceitos bem definidos, né? Sobre o que trata cada um. Os exercícios, eu deixei para a semana que vem, então vocês entreguem semana que vem os trabalhos, né? Os exercícios também, vou deixar até semana que vem. Então, deles, na outra aula... Tu disse do trabalho em grupo, Mamédio? O trabalho em grupo até semana que vem. E os exercícios também, né? Vou abrir... Professor, e posta, se tiver pronto já o do grupo ali, já dá para postar em qual... Eu abri o espaço no Moodle. Na aula de hoje tem um espaço lá para postar. Beleza. Aí é só postar que eu já corrijo. Então, quem tiver dúvida, me manda pelo WhatsApp, que eu vou olhando lá no WhatsApp de cada um e vou orientando, né? E a prova vai ser na 19, então? A ideia é que a aula seja na 19, vocês vão até o fim, né? Vai ter que me aguentar até o fim, né? Fazer o quê? E a 20 vai ser vai ser a palestra do cara que realmente eu não perderia, né? O cara realmente é fera no assunto. Então, na real, vai ser muito bom o cara falando com vocês aí. Aí eu vou até abrir para outras pessoas da FTech, vou verificar se outras pessoas vão ter interesse, né? Além da turma de vocês aí. Mas eu vou continuar aqui, qualquer coisa vocês vão falando aí, né? Então a barbada da prova é semana que vem, professor? Não, a prova é na outra semana. A prova vai Não, eu digo a barbada. Ah, Não, vai ter uma revisão, alguma coisa, ou o senhor vai dar conteúdo a semana que vem também? vai ser sem nada, pessoal. Eu ainda vou mandar mais material para vocês. Eu vou mandar... para dar no meio. Tá. Não, pô, é porque vocês estão com acesso, né, ao material. Qualquer coisa do questionário vocês vão poder consultar e achar a resposta bem rapidamente. Não tem dificuldade no questionário. O importante para mim é ter tudo que vocês podem ter acesso de eu conseguir passar, né? Então, eu vou tentar o máximo que der. E o que eu não conseguir, eu vou passar para vocês, planilha. Tem essas do cara que ele vai disponibilizar umas 15, 20 planilhas para vocês de dimensionamento de drenagem, entende? Por isso que eu não estou nem tão preocupado assim com esse aspecto, porque muitas planilhas eu vou enviar para vocês, o negócio é saber utilizar, né? Então, e muitas delas eu peguei desse cara aí, então ele disponibilizou, eu vou passar para vocês, se vocês não quiserem baixar direto do site, né? Eu vou disponibilizar para cada um aí as planilhas que eu tenho de drenagem urbana. Então,
não fiquem nessa aí de, daqui a pouco não tá calculando nada ainda, né? Mas é porque tem muita coisa que vocês vão ter aí. Fiquem certos disso aí depois. Então, O Samir reclama muito desse negócio de não ter cálculo aí, vai. eu entendo perfeitamente como é, porque eu também sou... Graça. Né? Quando eu tinha aula, eu queria muitos cálculos, assim. Só que depois, quando você para ver o mundo real mesmo, você vai ter que fazer proposta técnica, escrever sobre cada um desses assuntos. Então, muito da parte de vocês vai ser textual. Então, eu estava até discutindo com um colega esses dias, engenheiro, né? E que eu levei para outra turma. Quando vocês saírem, boa parte do tema de vocês vai ser fazer relatório e explicar cada um desses termos aqui, ó. Então, saber como escrever cada um deles, então, saber do que se trata cada um deles, né? Então, às vezes, não adianta só saber o cálculo se não souber essa parte aqui referenciada do que se trata. Então, depois, vocês vão ter acesso aí às planilhas de diversos cálculos, não se preocupem muito com isso não, né? E a gente vai ver alguns cálculos aqui na aula de hoje ainda ou na próxima, a gente deve estar com alguns deles aí. Bom, vou adiantar aqui. Então, vou adiantar essa parte de tempos. Então, o tempo de concentração, eu já falei, o tempo que sua bacia vai estar contribuindo, né? O ponto mais distante demora a chegar no ponto do exutório da bacia. Então, tem o tempo de concentração. Tipicamente, utilizam o tempo de concentração de Kirchhoff, né? Para essas áreas urbanas. Mas tem diversas outras equações. Aí, até, como eu disse, até eu criei uma, né? De tempo de concentração, mas a minha foi para... bacia rural, bacia hidrográfica rural, né? Bom, tem um tempo de percurso, então esse tempo de percurso que você vai ter lá de um PV a outro, então você consegue calcular aqui com base no comprimento e na velocidade de escoamento, né, o tempo que leva. Como é que você sabe isso? Comprimento em metro, velocidade em metro por segundo, né? O segundo está no denominador, passa para o numerador, então esse 60 aí para converter, então para fazer essa conversão, né? E o tempo aqui, ele sai em minutos. Ó. Então, você tem lá o tempo dado em minutos. Esse 60 é utilizado aí nessa conversão. Para vocês saberem, né, esse tempo que está levando para a água sair desse PV até chegar nesse PV daqui. Bom, eu vou adiantar essa parte de tempo de concentração, mas é isso que eu disse aí e você tem alguns tempos adotados, né? A estimativa desse tempo de entrada tem para áreas densamente construídas 10 minutos, então foi esse que a gente adotou para o trabalho da colega de vocês, esses 10 minutos. Áreas residenciais 12 e parques e jardins e campos 15. Por que o tempo é maior para parques, jardins e campos, né? Então, seu escoamento ele demora mais para chegar na sua tubulação em áreas que você tem, vamos dizer, que percorrer alguns trechos, né, que são permeáveis em relação a esse aí que você tem áreas impermeáveis que o escoamento vai bem mais rápido para a sua tubulação. Então, é uma das características que eu já mencionei aí no início. Bom, ali você tem um ponto mais remoto de cada trecho, ó. Então você pode calcular o ponto até outro posto de visita e tudo mais aí. Então, com base nesses comprimentos aqui e na velocidade de escoamento. A velocidade de escoamento vai depender de quê? Daquela equação de Manning, né? Aquela velocidade lá, 1 sobre N, raio hidráulico a 2/3 vezes declividade elevada a meio. Aquela equação simples ali está mais ou menos o tempo de percurso aí que você vai ter na sua rede, né, na sua tubulação, sendo escoada aí. Bom, aí tem depois vocês dão uma olhada nessas diversas características, que aqui a gente já começa a chegar mais na parte dos cálculos. Para esses tempos aí, vocês vão ter diversos equacionamentos que favorecem, né, esse tempo de entrada. Então, com base em declividade do terreno, em distância e esses coeficientes empíricos, aí você olha uma mesma variável com uma fórmula diferente. Por quê, né? Porque tem diversos autores que eles identificaram algumas características diferentes que aquele fenômeno pode estar associado e eles propuseram equações baseadas nisso. E esses expoentes, aqueles valores constantes, eles são valores empíricos. Empírico significa o quê? Foi baseado em algum tipo de teste. Ele avaliou alguma situação específica e os parâmetros que ele obteve foram esses aí, em função da área que ele tinha. E outro autor fez em outro lugar e obteve parâmetros diferentes, considerou alguma questão diferente. Então, se vocês perceberem, em cima tem L, I
e o N, né? O de baixo tem um L, um I e um F. Então, só que ele está falando lá de uma mesma tempo, né? Esse tempo de entrada aqui. Então, eles, claro, podem fornecer valores diferentes, mas é mais para vocês terem uma ideia do que se trata aí. São equações simples, esses dados todos a gente tem acesso fácil, então não tem muito problema aí não. Bom, outra fórmula para a mesma coisa, só que ela considera a área impermeável. Como é que você obtém essa área impermeável? Geoprocessamento mais uma vez, né? Então você vai lá, lembra que eu falei com vocês lá que a colega de vocês dividiu a cidade toda em bairros, né? Em lotes. Então ela fez aquilo como considerando lá aquela zona urbana ocupada. Chegou lá e desenhou em cada um daqueles, cada quadradinho daqueles, né? Referentes a um bairro, uma casa. A área verde, por exemplo, você deixava ela como área permeável, então não computaria naqueles quadradinhos. E assim você consegue obter essa área impermeável. Por geoprocessamento também a gente consegue obter. Então tem classificações automáticas, se quiserem fazer no ArcGIS, né? Você pondera pontos, você determina pontos de toda a sua área, que é de floresta, que é de parque, algo assim. E o próprio programa, ele reconhece isso automaticamente. Quando você determinar, água tem essa característica, vegetação tem essa característica, as residências têm essas características aqui. Então, o software, ele vai conseguir reconhecer, através de algumas características incomuns que tem essas regiões, né? O que são cada uma delas, e eles delimitam automaticamente a área impermeável, vamos dizer, a área de zona urbana, a área com rios e lagos, entre outros, com base em algumas características. Mas aí é um pouco mais aprofundado em geoprocessamento, né? Tem que avaliar algumas questões associadas a geoprocessamento. Bom, eu vou adiantar essa parte do tempo. Espero que tenha entendido que tem diversos tipos de tempos, né? E diversos tipos de equações aí, só que estão te dizendo basicamente a mesma coisa. Bom, ali o que eu já tinha falado, essa daí é uma simples, né? Comprimento dividido ali por uma velocidade e vai dar esse tempo aí que vocês têm de percurso, né? Do sisteminha. Esse Jorge Ribeiro, então tem um artigo do Silveira. Então quem quiser pesquisar, ele é gaúcho também. Então dos melhores artigos que a gente tem no Brasil referente a tempo de concentração. Quem quiser entender tudo sobre tempo de concentração, boa parte dele está nesse artigo do Silveira. Então, é um ex-diretor lá do IPH, na URGS, o cara é muito bom. Então, tem lá um estudo dele bastante interessante sobre isso. Quem quiser dar uma olhada, né, pesquisa aqui na internet e acha rapidinho aí esse artigo do tempo de concentração do Silveira. Bom, pode determinar por ábacos, iguais àqueles que a gente já viu em outras disciplinas aí, mas eu prefiro as equações mesmo, né? Isso aqui, ó, é a equação intensidade, duração e frequência que eu falei com vocês. O TR, então, vai ser o número de anos, né? A, um determinado coeficiente aí de vocês, e B, um outro coeficiente daquela equação. E o tempo ali embaixo, você entra com o tempo de duração da chuva, né? Tem um tempo de duração. Esse TR, professor, é a mesma coisa que a gente calcula para calha, né? Que a gente utiliza a taxa de retorno, né? Aquela lá. Tempo de retorno, né? Tempo de retorno. É o tempo, vamos dizer, né? É o mesmo. Caiu uma chuva hoje. Então, essa chuva caiu com 20 milímetros. E, por estatística, você tem uma série com 100 anos de chuva lá, para essa chuva que você viu aqui de 20 milímetros. E você percebeu que ela ocorre a cada 5 anos. A cada 5 anos, você tem essa chuva ocorrendo. Então, o tempo de retorno está te dizendo isso. Ó, esse evento, estatisticamente, ele demora cerca de 5 anos para se repetir, entende? Foi a mesma coisa que eu falei da cheia que teve em Porto Alegre. Sim, perfeito. Durou 120 anos de tempo de retorno. Então, ela aconteceu em 1941. Então, vamos dizer que ela tenha 120 anos de retorno, né? 2061, você tem chance de ter uma cheia em mesma magnitude daquela que deu em 1941 e talvez fechasse com portas lá do Muro de Mauá, entende? Por estatística. Então, esse tempo de retorno, entenda ele como ele é o inverso lá da probabilidade, né, se eu não me engano. Então, é o tempo que esse evento, estatisticamente, ele pode ocorrer novamente. Então, quanto maior o tempo de retorno, você está assumindo o quê? Que esse evento ele é menos frequente, entende? Então, a cada vez que ele vai aumentando mais, quer dizer que ele é menos frequente. Então, normalmente, esses eventos que têm frequências menores,
a magnitude dele é muito grande. Então, vamos supor que, vamos dizer, né? Com um ano de retorno, a cada ano você tem uma chuva com 20 milímetros. A cada 2 anos com 30. A cada 3 anos tem uma com 40. A cada 5 anos tem uma com 50 milímetros. Então, a gente já viu que o que gera a vazão no seu sistema, né, é a quantidade de chuva que cai em uma área. Se você está aumentando isso, né, esse tempo de retorno aqui está aumentando essa precipitação da chuva, essa intensidade aqui e duração dela, normalmente vai gerar mais água. Então, o seu sistema de drenagem ele é projetado considerando esse tempo de retorno aqui, ó, tipicamente de 5 a 10 anos aí. Quando você aumenta muito, eu não estou aumentando aqui também a precipitação à medida que eu estou aumentando esse tempo de retorno, você está gerando mais vazão. Se você considerar que seu sistema está tendo mais vazão, você vai precisar de estruturas maiores, entende? Então, tem que ter um limite também desse tempo de retorno dos projetos, porque ele não vai estar sendo utilizado sempre na sua capacidade plena, né? E o limite que colocaram como ideal é esse de 5 a 10 anos para microdrenagem e com outros variados para macrodrenagem. Quando você tem a barragem, por exemplo, a barragem você não quer que ela seja transposta, né? O tempo de retorno da barragem lá do vertedor é calculado para 10 mil anos. Então, é algo que você não quer que a capacidade daquele vertedor em escoar água ela seja superada, né? Porque senão, se ele superar, sua barragem vai ser sobreposta e, consequentemente, erodir do outro lado e tombar, né? Então, normalmente, você tem um tempo de retorno grande para evitar que ocorra isso. Bom, aqui finalmente entra na nossa fórmula racional que eu falei para vocês. A vazão é igual a CIA. Ela pode ser dada aí, ó, CIA dividido por 3,6. Só que aqui a área em quilômetro quadrado, a vazão em metro cúbico por segundo e a intensidade em milímetro por hora. E pode ser CIA dividido por 360. A diferença de uma e outra, as unidades, né? E aqui é a unidade de área. A primeira, você usa a área em quilômetro quadrado. A de baixo, você usa a área em hectares. Mas é para dar exatamente a mesma coisa, as duas, viu? Então, só tem que ver a unidade que você vai estar utilizando. Porque no software de geoprocessamento que você utilizar, você vai determinar a área ou em quilômetro quadrado, ou em metro quadrado, ou em hectare. Vai depender de você como projetista, né? De que forma você se sente mais confortável. E com base nisso, você determina que fórmula você vai utilizar na hora de você saber a vazão e cada um daqueles trechos, que nem eu mostrei o da colega de vocês, cada área daquela que ela desenhou uma por uma, né? O tanto de água que está sendo gerada naquele ponto com a chuva que caiu em toda aquela região. Então, a ideia é um pouco essa aí. Ver se adianta aqui para chegar no exercício logo. Bom, tem esses diâmetros comerciais aí. 400, 600, 800. Foi o que eu falei, né? Eu fiz o TCC com a amiga de vocês aí, a Isabel. E ela identificou vários diâmetros, teve uns que chegou até 1.200 milímetros. E o prefeito fez uma obra esses dias e botou o diâmetro de 400 de qualquer jeito, sem cálculo nenhum. Então, necessariamente, em algum momento, provavelmente aquele sistema entra em colapso se tudo chegar drenando naquele ponto, as bacias, e ele não considerou, né? Colocou o mínimo. Algum trabalho desses meia boca, né? E o cara não faz cálculo nenhum, adota o diâmetro mínimo que tem e diz para o cara que vai dar conta quando na realidade não dá. Por um gestor que não tem conhecimento, porque não tinha um engenheiro que sabia que deveria ter feito algum cálculo lá na prefeitura, né? Então, normalmente é assim. Bom, isso aqui, ó, é um conceito extremamente importante e que às vezes as pessoas se passam aí e é algo bem simples. A declividade longitudinal. Declividade longitudinal é cota de montante menos cota de jusante dividido pelo comprimento do trecho. Entende? Então, imagine que eu tenho ó, esse ponto mais alto, esse ponto mais baixo aqui, e tem uma tubulação ligando os dois pontos. Então, esse ponto mais alto, ele tem a cota mais alta, né? Vamos supor que a cota dele seja 160. Quer dizer que ele está a 160 metros de um dado referencial. Esse dado referencial da cota, normalmente é o nível médio. Professor, entende? Diga. É cota do terreno ou cota do... Não, isso aqui tem que ser a cota do seu coletor. Então, imagine. Ah, tá. Você tem o coletor está aqui. Acima disso, você tem um terreno em 80 centímetros, 1 metro, né? Mas sua água vai estar escoando pela tubulação, não é isso?
Então, se sua água está escoando pela tubulação, a cota que você adota é a cota do seu coletor. Não vai ser a cota do terreno, não. Aqui, eu sei que aqui tem cota do terreno, né, PVA montante, e a cota do terreno do PVA jusante, mas não é a cota do terreno, não. A declividade, ela vai ser em função da sua tubulação, entende? Então, isso aqui é porque ele está falando de uma declividade do terreno no trecho, entende? A declividade que vocês vão utilizar na tubulação para efeito de cálculo é a declividade entre coletores. Aqui está mostrando mais ou menos a declividade do terreno mesmo, como é que você pode calcular. Mas eu já estou falando um pouco direto a declividade do trecho, né? Para vocês terem uma ideia do que vocês vão ter que fazer. Porque isso é algo que confunde mesmo aí, que o Robson falou. Porque nesse caso está mostrando a declividade do terreno, né? Mas na tubulação, a declividade que vocês vão usar vai ser a declividade do trecho, né? Mas continuando aqui, ó, vamos supor que você tem essa tubulação ligando esses dois pontos, cota 160 e cota 100 metros. Então, e que esse trecho ele tenha 100 metros de comprimento, né? Então, 160, ele quer dizer 160 metros acima de um dado referencial. E o que a gente usa normalmente é o nível médio do mar, né? Então, ele está 160 metros acima do nível médio do mar. A cota 100 está 100 metros acima do nível médio do mar. 160 menos 100, 60. Então, você tem 60 de cota de diferença, né? Então, o desnível entre esses dois pontos aqui é de 60 metros, dividido pelo comprimento desse trecho. Então, o comprimento dessa tubulação, né, que liga esse coletor ao coletor de cá, e você obtém a declividade do terreno, ou a declividade da sua tubulação, né? Se você fizer isso aqui em relação ao terreno, você vai obter a declividade do terreno. Mas essa declividade aqui, quando vocês estiverem calculando a rede em si, você não vai usar. A gente vai usar a declividade da tubulação, viu? Mas a do terreno vocês vão utilizar na sarjeta, por exemplo. Na sarjeta vai utilizar essa daqui, ó, porque você está vendo bem pela parte de cima, né? Então, em termos de sarjeta, essa daqui você vai poder utilizar desse jeito que está aí. Bom, declividade mínima, né? Por que a declividade mínima é importante ali? A gente já falou, vamos supor um trecho reto, né? E você joga um copo de água nesse trecho reto. Vai demorar até a água ver o caminho preferencial que ela vai, ou então ela vai ficar aqui represada em um ponto. Se você coloca uma determinada declividade e você joga água, necessariamente essa água vai escorrer por aqui, né? Em função desse caminho preferencial. Quanto maior a declividade, maior a velocidade, né? Quanto menor a declividade, então você vai também reduzindo aqui a profundidade da sua tubulação ao longo do tempo, né? Ou ao longo do espaço, desculpe. Então, declividade é muito importante por que disso. Você tem que ter uma declividade mínima que garanta seu escoamento e você tem que ter também uma declividade máxima para sua tubulação não afundar muito por metro de tubulação, causando muita velocidade, né? E também muito serviço de escavação no seu terreno, se sua declividade estiver muito grande, não é isso? Você vai ter que causar lá, ou cavar um buraco muito grande, né? Uma vala, né? Para sua tubulação sem necessidade. Então, vai ter esses limites aí de declividade mínimas e máximas que vocês vão ter. Ali tem algumas mínimas para os seus sistemas, então depois vocês podem adotar elas em alguns cálculos, né? Aqui o que estava dizendo, Robson, tem a cota do terreno de montante, cota do terreno de jusante, cota do coletor de montante, que é essa parte de baixo, cota do coletor de jusante. Quando o seu escoamento ele se der pela tubulação, então quando sua rede estiver nessa parte de baixo, né, você vai ter que necessariamente adotar nos cálculos a cota do coletor, né? Então aquilo que eu estava falando anteriormente. Quando o seu escoamento é pela sarjeta, que ele está lá na superfície, né? Então aí sim você vai poder adotar essa cota do terreno, porque sua sarjeta lá, ela está no próprio terreno, né? Então, quando for sarjeta, a cota do terreno te dá ali o escoamento, de que forma ele está se dando, e a declividade lá você vai utilizar essa do terreno. Mas quando essa por baixo da terra, né? Quando o seu coletor está debaixo da terra, você vai ter que necessariamente adotar a cota desse coletor aqui de baixo. Normalmente está 1 metro, 80 centímetros, né? Dessa cota do terreno aqui.
No fim, eles estão dizendo para vocês a mesma coisa. É a diferença de cotas de por onde seu escoamento está ocorrendo, né? Se ele está ocorrendo pela superfície, a diferença de cota vai ser essa da superfície. Se ele está ocorrendo pelo fundo aqui, por uma tubulação, vai ter que ser essa cota desse coletor onde está ocorrendo esse escoamento aí. E, professor, Diga. a aula já vai acabar? Vai ter mais alguma? Ou não? Se já for acabar, eu crio outro link aí. Não sei se vocês estão motivados, né? Só que eu vou ter que criar ainda. Mas pode continuar nesse mesmo, né? Não sei. Vai continuar nesse daí? Tenta voltar nesse link, porque se já for Tá. muito tempo aqui, e aí eu faço uns exercícios ainda, né? Sim, sim. Ver, não vê, né? Mas eu continuo aí, sim. Bom, lembra que eu falei em esgoto lá que opera a 75% da seção, né? Para canais aqui de drenagem urbana, também se aplica esses conceitos aqui referentes àquela relação Y sobre D. Então, ali, ó, norma para esgoto, Y sobre D, 75%. Aqui, para drenagem, por segurança, a gente adota esses 80% aqui. Entende? Naquela planilha de esgoto que eu falei, que eu passei para vocês, eu não sei se estava 75, 85, eu acho. 85, né? Então, aquilo Sim, sim. terá naquele código